o fato de que supostamente Aristóteles ignoraria também o lado romântico da composição e um lado mais experimental. Você quer falar sobre isso? Eu acho que é melhor falar das duas logo, porque as outras a seguir, elas são tanto mais técnicas. Essas aqui são mais interessantes, pegam mais no que eu... Pegam fundo no meu coração. Aqui são meia-noite e 40, gente. É normal estar com sono, mas vamos lá. Vou pegar as duas citações logo de uma vez. Vamos matar as duas com uma cajadada só? Vamos logo, uma seguida da outra, né? Sobre o Aristóteles, ele ignorar o lado mais romântico de sua experimentar sua composição, é o capítulo 17, né? Esse aqui. Tanto quanto possível, o poeta deve também completar os enredos com gestos. Com efeito, dos poetas com o mesmo talento, os mais convincentes são os que sentem as emoções. Quem sente fúria, transmite fúria, e quem está irritado mostra a irritação de forma mais realista. Por isso a arte da poesia é própria dos gênios e dos loucos, já que os gênios são versáteis e os loucos deliram. Quando ele diz aqui na primeira frase, né, completar os enredos com gestos, não é que ele tem que fazer as didascálias, né, tipo, olha, e aí ele fez isso, e aí ele fez aquilo, e aí ele fez tal, tal. Não, não é isso. Embora isso não fosse prescrito, não fosse proscrito, não é isso que ele está falando. Os gestos aqui, ele está falando da composição. Está falando que o poeta ele tem que entrar no gesto do personagem. Por exemplo, você tem anedotas, se é real ou não a gente não sabe. Você tem anedotas de que tinha um dramaturgo que a gente perdeu tudo dele, não tem nada dele. Um dramaturgo que ele, quando ia compor sobre mulheres, ele se vestia de mulher. Ele botava sapato de mulher, vestidos, a maquiagem, não sei. E ele saía aí por andando, imitando mulher, sabe, drag queen. E ele queria entender, sabe, como que era ser mulher. Ele frequentava lugares com mulheres, assim. Ele ficava ouvindo as mulheres falar, tentava copiar as delas falarem, para tentar transmitir, para tentar conseguir entrar na pele do que é uma mulher. Ele tentava fazer isso. Tem uma peça, que essa vocês podem ter acesso, que é muito engraçada, é muito bom. Que é a peça, se não me engano, é As Nuvens, em que o Aristófanes, né, o nosso cômico, o único que sobrou, eu sempre falo isso, mas enfim, eu tenho que puxar isso, né? Ele é o único cômico que sobrou pra gente do período clássico grego, do teatro grego, e ele faz piada tanto com Sócrates quanto com Eurípides. E o Eurípides, ele é um dramaturgo que estava na época dele, é contemporâneo. Então você imagina o Eurípides assistindo a peça de um personagem que representa ele. Ele falou assim, cara, sou eu, não é alguém como eu, sou eu com o meu nome. O Eurípides, tipo, o Sócrates olhando a mesma peça, tipo, caraca, sou eu, não é alguém, sou eu, ele tá representando eu ali. E o Eurípides, quando ele, na peça, né, na peça na comédia do Aristófanes, ele tá querendo escrever sobre um personagem que ele tem um problema no pé, né, ele não consegue andar direito. E aí ele fala que o Eurípides, para conseguir escrever sobre isso, ele bota as pernas pro alto. Ele pega as pernas, bota em cima da mesa ou algo assim, e ele fica tentando escrever com as pernas pro alto. Ninguém tem. Por que você tá fazendo isso? Eu falo, não, eu tenho que escrever como alguém que não consegue andar, pô. Eu boto a perna pro alto. E ele vai brincando com isso, né? E aí você lendo aquilo, você não espera. Fala, pô, peraí, cara, como assim, né? E aí ele fala de escrever sobre um morto, mas e aí ele fica com medo, assim, caraca, ele vai morrer, vai se matar, pô. Escrever sobre um morto, aí ele entra no caixão, é muito engraçado, pô. Ele entra no caixão, então, enfim, ele brinca com isso, mas a questão o lado experimental, né, de você justamente tentar, através de mudanças físicas, não só ficar pensando, mudanças físicas mesmo, você tentar entrar no personagem, tentar entender como aquilo funciona, você tentar imitar, né, você fazer tipo o golpe da espada, né, então o cara pega uma espada, o poeta pega uma espada e fica fazendo assim direto, isso fora da cena, tá? Não não no teatro, fica fazendo assim, fica imitando para conseguir descrever melhor, né, o glaive, né, a lâmina descendo o seu punho, né, como sei lá, como sei, como um raio, assim, porque o raio é o meio do círculo, né? Então o raio você pode falar assim, o raio, né, ouvindo como um espetário, assim, ele fica tentando praticar, tentando entender como que funciona, né?
Até porque, por exemplo, quando ele vai falar dos golpes, tem um golpe mortal. Qual que é o golpe mortal? Qual que é o golpe, tipo, que mais conhecido pelos militares que é mortal? Porque todo mundo ele que já vendo teatro com ele, todo mundo passou pelo serviço militar. Inclusive ele. Então ele tem que saber isso. Ele pode não ter sabido isso, mas ele tem que saber dos melhores. Então, o golpe militar, que é conhecido como tipo um golpe mortal mesmo, assim, que matar de uma vez, é no pescoço. Como Aquiles faz com o Heitor na Ilíada, né? É o golpe no pescoço aqui, na jugular, onde a armadura não consegue proteger. A armadura dórica não tem proteção para o pescoço. Então, quando ele fala assim, fala do personagem, que ele fala com o personagem que ele fala assim, ele matou o outro, ele cortou seu pescoço, né, num combate, você entende que ele matou de primeira. Você entende que é uma referência à Ilíada, né, a luta do Aquiles com o Heitor, e com o Aquiles fica desviando do Heitor, e o primeiro golpe que ele dá, ele mata, que é o golpe inclusive. Corta o pescoço do Heitor com a lança dele e pronto, venceu a batalha, né? E quanto ao lado romântico, seria o lado de inventar. Seria o lado de você conseguir tirar coisas do seu gênio, né? Tirar coisas do seu, da sua, você mesmo ser como um poeta criador, criar mesmo, né? E aí eu tô citando aqui mais ou menos, tô parafraseando uma questão que a gente já viu anteriormente, que é, se não me engano, do Anton, é o Anton do Agaton, né? Do poeta Agaton, em que ele inventa vários personagens. Todos os personagens ele inventou. A trama, tudo que ele inventou tá fora dali, tá fora, não encontra em nenhum lugar do canon. A gente não tem acesso, ela se perdeu no tempo, mas é citado, o Aristóteles fala. Esse cara inventou tudo. E esse é o lado romântico. Os românticos prezam por isso, pela invenção, por você inventar coisa, por você conseguir tirar as coisas da sua cabecinha, né? Enfim, tá respondida. Deixa eu comentar uma coisa que eu estava achando muito engraçado aqui, ó. Voltando lá pro Eurípides, por exemplo, por pouco ele não fez a primeira metanarrativa ali. Se alguém escrevesse sobre o que aconteceu, essa coisa do cara estar na história, ele tá ouvindo lá ele mesmo lá, né? Teria já sido a primeira metanarrativa da história. Isso aí me lembrou, sabe? Eu fiquei pensando aqui na poética mesmo, quando Aristóteles vai falar do paralogismo, e aí ele dá um exemplo lá, né? Passou por aqui um cara parecido com você. Aí ele fala, bom, se esse cara parecia comigo, logo esse cara sou eu, né? E aí eu fico imaginando a situação. Então aí o Eurípides assistindo lá, né? Ele, Rapaz, caraca, que é isso? esse cara se parece comigo, logo esse cara sou eu. Ele faz isso com Lembrando geral, ali. só um parada que é interessante, que o Aristófanes, a crítica política dele não era tipo, ele vai fazer tipo uma peça ali, uma obra, né, poética, aludindo a certas pessoas, né, que é uma alegoria, assim, não uma alegoria, mas que é uma alusão, né, ou mesmo uma alegoria, pode ser uma alegoria também, ou algo do tipo. Não, era a pessoa. A pessoa. Então, não era coisa. O Orwell, ele faz uma grande alegoria, uma grande. é, não exatamente paródia, mas. Vamos uma alegoria mesmo. Uma grande alegoria da União Soviética, né, no 1984. E na Fazenda dos Animais, né, que virou a Revolução dos Bichos, mas em inglês é Animal Farm, né, a Fazenda dos Animais. Né, em português está a Revolução dos Bichos. Só que ele não fala, ele não bota Stalin, né, ele não bota ali. Ele, quando fala do Stalin, no 1984, é uma citação de um livro que é ali que ele lê, né, de um pseudo-revolucionário, enfim, não vou dar spoiler, mas ele lê um livro de um suposto revolucionário, e ali comenta, né, os regimes comunistas e nazistas, fascistas, e comenta ali e fala que o que eles têm ali no 1984 que é um mundo diferente. Fala, né, é um mundo diferente daquilo ali, né? Só que ele não fala diretamente. O Aristófanes, ele falava. Quando ele fazia a peça sacaneando um político, era o nome do político com um personagem vestido como se veste o político, empregando discursos e palavras que o político empregava e o cara sacaneando ele no meio de geral. No meio de geral. Não perdoava ninguém, irmão. Não perdoava ninguém. O Eurípides e o Sócrates também não foram perdoados. Tanto que tem, você falou aí de metanarrativa, no Apologia de Sócrates, que é de longe o texto mais conhecido do Platão, depois do banquete, tem o banquete, tem a República e a Apologia de Sócrates, mas acho que depois do banquete é o mais conhecido, a Apologia de Sócrates. O Sócrates, o personagem do Sócrates, no Apologia de Sócrates, ele fala,
tem esse Sócrates aí, do tal das nuvens, da peça As Nuvens, que é do Aristófanes. É um Sócrates que vive nas nuvens e que faz com que os argumentos fracos fiquem fortes, os argumentos fortes fiquem fracos, e que ele engana as pessoas e vive sobre o fazer ele, no mundo assim das nuvens, né? Por isso que a peça chama As Nuvens, né? O filósofo que vive nas nuvens. Ele está fazendo uma metanarrativa dentro, né? Você falou, né, o Lucas? Não o Eurípides fez isso, mas o Sócrates fez. O Sócrates, numa ficção, falando de uma ficção dele, sobre ele. Tem. Na obra do Platão.